Fala pessoal! Essa galera encontrou uma fita com algumas gravações bizarras, mas o que não sabem que não é ficção, pois este é o filme VHS Beyond, de 2024. E eu sou o EF, o esqueminha favorito. Então vamos pra história. Tudo começa mostrando alguns especialistas em seres de outro mundo, e eles estão comentando que por todo mundo, OVNIs foram vistos, mas dificilmente se consegue algum contato, pois quem costuma gravar não está preparado. Então, eles querem analisar essa fita misteriosa que receberam sobre esses seres alienígenas, e você vai assistir comigo. Nossa primeira gravação mostra um grupo de policiais indo em uma missão especial, e todos estavam muito tensos porque aquilo era algo fora do comum. E se desse errado, teriam muitas vítimas. E eles se reúnem em um galpão para se equipar, pois seria uma operação às escuras e tudo precisava ser gravado para levarem como prova. Nesse mês, mais 17 mequetrefes sumiram na cidade, e eles receberam a denúncia de onde estavam. E provavelmente seria algo muito perigoso, mas eles precisavam salvar esses jovens. Então, eles invadiriam durante a noite e todos começam a se preparar e eles estão armados até os dentes. O problema é que no meio deles estava o policial apelidado de ET, que foi uma das vítimas, e está com sangue nos olhos para buscar seu jovem mequetrefe. Eles chegam no local e percebem que um homem esquisito estava entrando com uma motosserra. E galera, só de ver isso eu chamaria as forças especiais, porque me deu um arrepio do pulso até a virilha. Mas como eles precisam terminar essa missão, eles entram na casa e começam a aparecer várias pessoas transformadas de todos os lados, e o ET escuta o choro de uma criança e sai correndo achando que era seu filho, sendo que poderia ser qualquer coisa, até uma armadilha. Eles continuam investigando e toda a casa estava cheia dessas criaturas, e o policial negão da canela fina sai correndo porque o cara da motosserra apareceu, e ele estava sem munição, e por pouco seria seu fim, mas ele estava filmando, e sabemos que o cameraman nunca morre, e os outros conseguem acabar com ele e pegam a motosserra. E nesse momento, ET reaparece falando que não encontrou nada. A casa estava cheia de passagens secretas e portas fechadas, mas eles sabiam que ainda havia algo ali. E subindo, eles encontram um grande ovo aberto que provavelmente caiu do espaço. E uma criatura aparece, mas não faz nada. Eles percebem que todos possuíam um curativo na cabeça e tiram para ver, mas não havia nada na cabeça deles, pois o cérebro foi comido. E ET olha por um buraco e é puxado para o sótão. Então eles precisam abrir um buraco e precisariam da motosserra. E é aqui que as coisas conseguem ficar pior, pois todos os zumbis que eles derrubaram começam a levantar e esse é o segundo round. Mas eles conseguem se trancar no sótão e lá havia algumas criaturas cuidando dos jovens mequetrefes. Quando chegam no último andar, encontram um ET e uma criatura que parecia um pelicano gigante estava se alimentando do seu cérebro para alimentar os bonecos, mas aquilo não era uma criança, mas sim filhotes dessa criatura, e eles começam a descer a bala porque ela começa a chamar as criaturas e daria muito ruim, e quando parece que acabou, ela tenta levantar, mas eles pisam na cabeça e fazem uma foto final mostrando aquela operação que um dia nunca poderia ser mostrada para o mundo, mas como eu sou especial, consegui para vocês, então mereço aquele like nervoso. E agora voltamos aos especialistas que estavam analisando uma casa onde alguns imigrantes chineses compraram na década de 20, e a família ficou muito rica, mas depois de alguns anos, os filhos acharam que aquela casa era amaldiçoada por terem aparições, mas na verdade é que eles tiveram contato com os seres extraterrestres, e desde então a casa tem sido alvo de gravações em busca do paranormal. E vamos para a nossa próxima fita macabra e mostra uma atriz muito famosa na Índia, chamada Pari, e todos os repórteres ficavam em cima dela, mas ela era pouco assunto, e o repórter sensacionalista Chilambo Kano acaba se machucando tentando tirar alguma resposta dela, mas seu assistente Jalin Rabei tira um pedaço de vidro do seu braço e eles continuam nessa busca, porque eles vendiam essas imagens para conseguir pagar as contas. Chilambo recebe uma ligação de um primo que trabalhava na produtora de filmes da cidade, e por acaso seria a gravação de um clipe da Pari, e ele conseguiria colocar os dois
dois lá dentro, mas eles precisariam arrumar uma brecha para a entrevista. E eles atravessam toda a cidade e quando chegam, Jalin começa a fazer barulho porque ele é muito emocionado. E seu primo diz que se eles fizerem besteira, ele poderia perder o emprego. E os dois são levados até o set de gravação e aqui vemos como é feito as grandes produções de Bollywood. E tudo estava indo bem até que para e começa a bugar como se tivesse esquecido os passos. E seu empresário vai falar com ela e pede um tempo para ela descansar. Chilambo sai correndo na frente e entra no seu trailer para tentar gravar algo, mas eles entram logo atrás e o empresário diz que ela deveria obedecer ou sumiria na mídia igual todas as outras que se rebelaram, mostrando que essa indústria funciona para quem tem que ir. E ela fica triste se preparando para mais uma gravação. Ela começa a chorar e ele olha para trás e vê uma cabeça dentro de uma vasilha e se assusta. E agora ele precisa de uma boa desculpa para explicar aquilo. E para não ter problemas, ele começa a falar para Pari não ficar triste, porque ela é uma estrela e poderia fazer o que quiser, porque tinha a beleza de uma deusa e tudo funcionava por causa dela. Já avisei que vai dar merda isso. E ela começa a acreditar e diz que queria o rosto dele e começa a arrancar o próprio rosto e aqui vemos que ela não é humana. E ele sai correndo. Seu empresário aparece e diz pra ela se controlar, mas ela joga ácido nele e agora todos estavam ferrados, porque geral começa a correr desesperado porque ela estava se achando uma deusa e ao mesmo tempo que ela dançava ao som do seu novo clipe, ela vai acabando com todos os figurantes. E Jalin, como é lerdo, começa a gritar o nome do Chilambo e acaba sendo pego. E Chilambo Kano precisa correr para a única saída, mas ela aparece e arranca seu rosto e se apresenta para a imprensa que acha que fazia parte do seu próximo clipe. E aqui aprendemos porque não se deve aumentar o ego de uma mulher, porque sendo normal ela já acaba com sua vida, agora imagina com poderes. Agora vamos para a próxima fita, porque o que está ruim sempre pode piorar. E mostra um grupo de amigos que saltariam de paraquedas para comemorar o aniversário do Zack, que estava fazendo 30 anos. E todos estão animados porque aquilo que é comemoração, em grande estilo. E eles começam a gravar um parabéns para que ele se lembre disso no futuro. E até eu queria ser amigo desse Zack. Todos estão preparados para o salto, mas faltavam alguns minutos até o ponto certo. E tudo estava bem, até que algo passa rápido pelo avião e eles começam a filmar o lado de fora. E aquilo parecia um disco voador e todos começam a ficar nervosos porque nunca viram algo assim. E quando parece que não pode piorar, aparecem vários caças do exército atrás daquilo, mostrando que realmente era algo perigoso e o piloto tenta pousar, mas algo cai em cima e começa a furar a fuselagem do avião. O avião perde o controle e bate em algo que aparece na frente deles, e todos começam a cair, mas eles já estavam com paraquedas. E a namorada dele consegue abrir o paraquedas e seu melhor amigo havia perdido uma perna. E ele não consegue abrir o paraquedas porque o cara que estava com ele não estava respondendo. E ele cai no chão, mas consegue sobreviver e sabemos que isso só é possível porque ele é o protagonista. Alguns destroços começam a cair perto deles e quando ele vai falar com o instrutor que estava com ele, o cara já estava falecido há muito tempo e o paraquedas dele abriu no final por causa da trava de segurança. E agora ele precisa sair dali todo machucado para achar seus amigos e pedir ajuda, mas ele estava no meio de uma plantação de laranjas. Amy estava viva e pergunta pelo seu namorado, mas ele já estava falecido, e os dois começam a correr em busca dos outros e aparece Brian, e os três poderiam fugir, mas uma criatura aparece e pega o Brian, então eles precisam correr muito porque aquilo não é desse mundo, e a criatura possuía um tipo de raio que abria da sua cabeça como se estivesse sugando o conhecimento das pessoas, e depois eletrocutava para não deixar rastros. Zack está passando mal e encontra sua namorada que estava sentada, mas olhando de perto, ela já estava destruída, e ele fica desesperado porque não tem o que fazer. E por sorte, um homem que trabalhava naquela fazenda aparece de carro e ele pede ajuda, mas o cara acha que ele era um ladrão e ameaça atirar. O problema é que o extraterrestre aparece e pega o cara, e o cara ainda consegue atirar e arranca seu dedo fora. E mesmo todo ferrado, ele tenta ligar o carro e dar partida, mas o carro começa a flutuar e ele é puxado para o espaço. E aparece uma nave com várias criaturas olhando para ele e sabemos como essa história vai terminar.
E voltamos aos especialistas que dessa vez contrataram alguns técnicos em edição, e eles analisam as gravações para saber o que era computação e o que era de verdade, porque todas as gravações eram feitas em fitas VHS da pior qualidade, e tudo que foi passado até o momento parecia verdade. E por isso analisaria a última fita, que é sobre um grupo de manifestantes que gostavam de proteger os animais, e eles estavam de olho em uma mulher que cuidava de animais, mas que gostava de empalhar seus bichos de estimação falecidos, porque tinha saudades. E aqui vemos que os dois têm problemas mentais, a mulher e esse grupo, por se meter na vida dos outros. E como missão, eles mandariam 2 membros fingirem que querem guardar seu cachorro, porque iriam viajar e tentariam conseguir provas contra ela. Eles chegam na casa e são muito bem recebidos, e Mary está mostrando todo o espaço e como eles são alimentados, e tudo estava bem, até que um deles pergunta se não era errado e doentio empalhar seus animais. E o clima fica estranho e ela pede para ver o cachorro deles e percebe que na bolsa havia uma câmera escondida. E diz que mostraria para eles onde os cachorros são treinados, e ela tinha um irmão especial que ajudava a cuidar dos cachorros. Eles descem no porão escuro e suspeito e ela vai mostrando os cachorros e diz que mostraria os últimos cachorros treinados, e 2 bichos bizarros aparecem e eram humanos transformados em cachorro. E eles são derrubados, e quando acordam, Mary estava se preparando para começar a transformação, porque eles seriam treinados para serem os próximos pets da casa. Os ativistas começam a mandar mensagem perguntando por seus amigos, porque eles foram ali e nunca mais voltaram. E ao invés de chamar a polícia e procurar por seus amigos, eles decidem invadir o local, e se a mulher estiver armada, poderia acabar com eles por invasão. Mas sabemos que ativistas normalmente são dodós da cabeça, e eles começam a entrar na casa e escutam a jovem pedindo ajuda. E eles estavam em 4 pessoas, mas Mary só chama seus 2 cachorros e todos dão uma falecida de leve. E termina mostrando um cara que vai na porta de casa para pegar algumas encomendas da Amazon, e um dos cachorros vai para cima dele, mostrando que são ótimos como cães de guarda. E esse foi o filme VHS Beyond, com as histórias mais bizarras do dia. E se curtiu, comenta qual foi a pior para você, porque logo vou trazer mais filmes dessa saga interminável. Agora eu vou nessa, obrigado a todos por chegar até aqui. Agora fui!